Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. O episódio de hoje, na verdade, vai ser a inauguração de um novo quadro que nós queremos trazer aqui para vocês. A gente já havia proposto isso, que seria trazer análise de livros, obras, aquilo que nós citamos nos episódios, que os nossos convidados citam, para que a gente possa também criar um novo senso de comunidade, trocar ideia, trocar experiências e principalmente saber a nossa visão a respeito de algumas obras. A obra de hoje que a gente vai trazer é o livro conhecidíssimo e muito discutido em vários lugares, que é A Revolução dos Bichos. E vamos trocar ideias aqui, deixem nos comentários qual é a opinião de vocês. E, Ricardão, comece aí falando sobre este livro que cada vez mais eu leio, mais denso ele fica e novas coisas surgem. Acho que já li umas 4, 5 vezes. Exato. Olá, pessoal. O Revolução dos Bichos tem justamente esse dom. Ele é um livro bastante fino, à primeira vista até mesmo despretensioso, e, no entanto, a cada leitura se revela uma nova camada e se revela uma nova maneira de encarar aquele enredo. Do que trata o Revolução dos Bichos, afinal? Revolução dos Bichos é uma sátira feita pelo escritor George Orwell, cujo nome era Eric Blair, que resolve demonstrar o que estava acontecendo por trás do regime stalinista, do regime comunista. George Orwell conta que quando ele foi soldado, foi atuar em favor do governo republicano na Guerra Civil Espanhola, ele caiu não numa legião estrangeira qualquer, ele caiu justamente em meio a um batalhão trotskista. E dizia George Orwell que quando os republicanos tomaram Barcelona, quando os republicanos mantiveram Barcelona, melhor dizendo, quando eles conseguiram conquistar uma certa posição militar, a primeira coisa que aconteceu, vejam só, Guerra Civil Espanhola, prenúncio da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que aconteceu foi o fuzilamento dos trotskistas pelos stalinistas. E como ele estava nesse batalhão, algo que aconteceu meio que por acaso, ele temeu que tanto ele quanto a esposa dele fossem sumariamente executados. E a partir daquele momento, ele começou a perceber a monstruosidade que se escondia por trás do regime comunista, por trás do regime soviético. Agora imaginem o seguinte, A Revolução dos Bichos foi publicada em 1945. É uma sátira em que os animais fazem uma revolução e, ao fazerem essa revolução, eles tomam uma fazenda e expulsam os humanos. E tal como ocorreu com o regime comunista, os animais, no caso os porcos, que são os dirigentes da fazenda, os porcos vão cada vez mais oprimindo os outros animais, cada vez mais maltratando os outros animais, até que em determinado momento não existe mais qualquer diferença entre o tratamento dispensado aos bichos pelos porcos e o tratamento dispensado aos bichos pelos humanos. É claro que é uma analogia, uma metáfora bastante óbvia, Marra, com o que estava acontecendo na União Soviética, em que a classe dirigente, sob a desculpa de ser a vanguarda do proletariado, oprimia de maneira brutal o próprio proletariado que ela dizia defender. Então nos lembramos aqui dos expurgos de Stalin, das centenas de milhares, na verdade milhões de pessoas que o ditador soviético assassinou durante o seu regime. É por isso que nunca será demais lembrar da coragem de George Orwell, porque ele escreve isso em 1945, em um momento em que a imprensa era absolutamente hegemônica em favor do regime comunista e, mais do que isso, a União Soviética era aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos na guerra contra o Reich, na guerra contra a Alemanha. Então, um ato de coragem, porque as editoras recusavam o livro de Orwell, algumas porque ele estava criticando o comunismo de uma maneira bastante pungente, outras porque reputavam que, embora a crítica pudesse ser válida, na verdade não era oportuna naquele momento, já que a União Soviética era uma aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos na luta contra o Reich. Então percebam o quanto é preciso de coragem para que você publique um livro
em que se faça uma alegoria em que os dirigentes comunistas são porcos. Então nós temos uma categorização muito óbvia com dois porcos, que são Napoleão e Bola de Neve. E fica clara ali a diferença entre Trotsky e Stalin. E fica nítido, né, da maneira como a história, o enredo de A Revolução dos Bichos vai se desdobrando, fica nítido que toda a história, toda a narrativa da Revolução foi recontada. O que Stalin fez. Stalin suprimia das fotos, suprimia dos documentos históricos a menção a Trotsky e a todos os demais revolucionários que tomaram o poder com ele. Que é um artifício utilizado pelos porcos durante todo o tempo que eles estão no poder, né? E eu acho isso interessante, que é desde o olhar dos descaminhos da Revolução Russa até, se você olhar hoje em dia, é um livro quase que atemporal, porque você consegue colocar o modus operandi em quase qualquer regime, digamos assim, ou hoje em dia, quando você tenta, tem um momento que eles vão tentando quase que tomar pela cultura, né, em que eles vão trazendo nos ideais dos animais, olha, não foi bem assim, vão reescrevendo a história, vão reescrevendo as frases que estão no galpão, e é isso que eu acho interessante desse livro, que nem eu falei, eu já li ele umas 3, 4, 5 vezes, e daí você vai, na terceira vez você fala, cara, mas tem essa nuance aqui, que às vezes conversa, inclusive, com o momento histórico do nosso país em que a gente está, e acho que isso que é o interessante, cara. Sim, sem dúvida. E o que eu percebo é que existe um negacionismo sobre os crimes da União Soviética bastante persistente ainda hoje. Então, por exemplo, alguns ainda negam o Holodomor, que foi a morte dos ucranianos orquestrada por Stalin. Alguns ainda negam, quando na verdade é um fato histórico. E aqui eu faço um gancho com um filme que eu recomendo para vocês, A Sombra de Stalin. Esse filme trata da conduta extremamente ética, revestida de hombridade, de um jornalista galês, o Gareth Jones. Gareth Jones, que havia se notabilizado por ser um secretário do primeiro-ministro britânico Lloyd George, conseguiu entrevistar Hitler. E com isso ele resolve tentar entrevistar Stalin. E a mãe de Gareth Jones era ucraniana. E, portanto, ele conseguia falar o idioma. E o que sempre chamou a atenção dele era o seguinte: como é que é possível que todos os países, num contexto pós-crise de 1929 e num âmbito econômico bastante restrito, como é que todos os países vivem uma crise e a União Soviética não? Como é que é possível que ela não esteja em crise? Como é que é possível que Stalin esteja industrializando a União Soviética quando todos os demais países estão quebrados? E ele começa a suspeitar que isso se dê por meio da exploração da Ucrânia. O que de fato aconteceu? Foi uma política em que todos os grãos, era o chamado ouro verde de Stalin, era uma alusão ao trigo ucraniano. Todos os grãos, todo o trigo produzido na Ucrânia era retirado da Ucrânia e levado para Moscou para que fosse comercializado por Stalin. E era de lá que vinha o financiamento para que houvesse o financiamento dessas indústrias de aço, indústrias pesadas de base do regime comunista. O que faz Gareth Jones? Gareth Jones vai até Moscou, pega um trem, foge do comissário, e é uma história real, foge do comissário que o estava acompanhando, na verdade, policiando os passos dele, foge desse comissário e registra pela primeira vez o Holodomor. Aí imaginem o seguinte: a reação do público ocidental, a União Soviética um regime fechado, a reação do público ocidental de absoluta perplexidade, acusando Gareth Jones de ser mentiroso. E como em toda a história em que alguém tem uma postura de hombridade, uma postura heróica, existe um vilão, também nesse caso temos um vilão, que era Walter Duranty, que era um correspondente do New York Times, que, a soldo de Stalin, dizia: olha, estamos passando por dificuldades aqui na União Soviética, mas, na verdade, não existe essa fome que foi indicada por Gareth Jones. Gareth Jones é um grande mentiroso. Gareth Jones mente porque, afinal de contas, não existe nada parecido com uma fome orquestrada. Então percebam, né? Um sujeito vil, desprezível, que havia ganho o prêmio Pulitzer, aliás, até hoje não retirado,
E é curioso que tantas pessoas são canceladas na contemporaneidade, mas esse sujeito recebeu o Pulitzer e continua o nome dele no Pulitzer até hoje, o que é uma desonra, né? Um motivo para alguém recusar essa premiação, para não ficar ao lado de alguém tão odioso e vil quanto esse Walter Duranty. O fato é que foi perseguido Gareth Jones, e quando ele estava cobrindo a invasão japonesa da Mongólia, o guia dele era um agente da KGB, e com isso Gareth Jones foi assassinado antes de completar 30 anos. É uma história trágica. E o que isso tem a ver com Orwell? Duas situações bastante flagrantes. Tanto Gareth Jones quanto Orwell ousaram quebrar o consenso acerca do regime comunista. Hoje é fácil, sobretudo depois do Congresso, em que Nikita Khrushchev reconheceu os crimes de Stalin, hoje é muito fácil perceber a monstruosidade que foi aquele regime. E a não ser para alguns fanáticos completamente desvinculados da realidade, é algo a ser evitado e a ser combatido. Mas naquela época não. Naquela época era considerado o grande luzeiro que apontava o porvir da humanidade. Então, primeiro, a coragem de Gareth Jones o coloca em um vínculo com George Orwell. E, em segundo lugar, consta que, isso é retratado no filme, consta que certos jornalistas britânicos foram aprisionados por Stalin, e o que foi dito para Gareth Jones foi o seguinte: se você abrir o bico e falar sobre o que você viu, infelizmente eles não sobreviverão. Gareth Jones então se consulta com ninguém menos do que o próprio George Orwell, e George Orwell disse a ele: diga a verdade, custe o que custar. E ele disse a verdade. E hoje em dia, graças a Gareth Jones, uma figura nunca suficientemente lembrada, sabemos dos horrores do Holodomor. Então, essa coragem, essa ousadia de Gareth Jones e de Orwell fazem com que sejam duas figuras que devam ser enaltecidas. Ainda que, por exemplo, Orwell tivesse nitidamente uma concepção socialista, é preciso dizer que Orwell sempre foi um grande intelectual, uma pessoa de coragem e uma pessoa que merece todo o respeito. Aliás, uma das melhores resenhas de O Caminho da Servidão, de Hayek, foi feita por George Orwell. Foi feita por George Orwell, na coluna que ele tinha quinzenalmente para escrever sobre livros. Então, um personagem que nos brindou, um autor brilhante, que nos brindou com 1984, que também explora os horrores do totalitarismo, nos brindou com a Revolução dos Bichos, e tem um livro dele engraçadíssimo que ele conta quando ele andou com mendigos em Londres, em Paris, que se chama Na Pior, em Paris e em Londres, que eu também reconheço. Portanto, fica aqui como dica de leitura A Revolução dos Bichos, 1984, e também Na Pior, em Paris e Londres. E como filme, esse A Sombra de Stalin, que trata desse personagem tão pouco lembrado, que foi Gareth Jones, o galês, a quem nós rendemos nossa homenagem. Pessoal, a recomendação de hoje foi A Revolução dos Bichos. Nós demos uma palhinha aqui para vocês, vamos trazer outros episódios aprofundando ainda. No outros episódios eu vou trazer alguns, o Ricardo vai trazer outros, nós vamos alternando. E deixem aqui recomendações de livros que vocês querem que a gente aborde, que a gente às vezes até disponibiliza uma resenha, os nossos comentários. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um abraço. Um abraço.